Agora, acho que o senhor tem razão, que nós aprovamos certas situações aqui e só ficam aqui e para os outros poderes não se estende. Mas há um compromisso dessa casa, vamos fazer o nosso papel, porque aí ninguém vai mais estar colocando no Twitter que nós somos privilegiados, que não sei o quê, pá. Nós vamos fazer a nossa parte. Então nós vamos ter muita autonomia para votar a reforma da Previdência. Já estamos fazendo, nos antecipando. Quando isso chegar aqui, nós já deveremos ter votado em plenário essa questão. É isso que eu estou colocando para você ler. Senador... Sim, ainda vai a CCJ essa matéria, mas eu estou dizendo que até lá eu espero que a gente já tenha votado. Senador Cajuru, essa discordância somente para o senador Fernando. Pois não. Presidente Omar Assis, senhoras e senhores, Brasil, pátria amada. Antes de começar o meu relatório, lembro rapidamente e ressalto que está em tramitação aqui nesta comissão o projeto de lei do Senado número 463 de 2018, de autoria do senador Regufe, do Distrito Federal, que também versa o mesmo assunto. Passemos ao meu relatório. Da Comissão de Assuntos Econômicos sobre a Lei de número 898 de 2019, do qualificadíssimo senador Randolph Rodrigues, que extingue o Plano de Seguridade Social dos congressistas, determinando a aplicação do regime geral de previdência social aos congressistas. Relator, senador Jorge Cajuru. Relatório. Trata-se do projeto de lei número 898 de 2019, de lavra do senador Randolph. O projeto extingue o Plano de Seguridade Social dos congressistas, PSSC. A proposta possui apenas 3 artigos. O primeiro estabelece que os senadores e deputados federais se sujeitam às regras do Regime Geral da Previdência Social, RGPS, operado pelo INSS. O segundo revoga artigos de lei número 9.506, de 30 de outubro de 1997, extinguindo o Plano de Seguridade Social dos congressistas, o PSSC. O terceiro traz a cláusula de vigência, que prevê a aplicação imediata da lei na data de sua publicação. O PL foi distribuído às Comissões de Assuntos Econômicos, CAE, de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ, e de Assuntos Sociais, CAS, em decisão terminativa. Encerrado o prazo regimental, não foram apresentadas emendas. Análise. Preliminarmente, e bem preliminarmente, conforme o artigo 99 do Regimento Interno do Senado Federal, compete a esta CAE opinar sobre o aspecto econômico e financeiro de qualquer matéria que lhe seja submetida, inciso 1, bem como sobre os problemas econômicos do país, inciso 3, e sobre finanças públicas, inciso 4. No que tange à juridicidade, constitucionalidade e boa técnica legislativa, não encontramos óbice à proposta. No mérito, somos favoráveis e propomos aprimoramentos ao PL. O PSSC, extinto no projeto em tela, exige para a aposentadoria idade mínima de 60 anos, homem ou mulher, e 35 anos de contribuição, homem ou mulher. O valor da aposentadoria é proporcional ao tempo como parlamentar
e só será igual ao subsídio dos parlamentares se houver 35 anos de mandato. Portanto, as regras mais vantajosas de aposentadoria são as do extinto Instituto de Previdência dos Congressistas, IPC. A idade mínima era de somente 50 anos, sendo possível receber um benefício de 26% do subsídio do parlamentar com apenas 8 anos de mandato e 100% com 30 anos. O IPC foi extinto no governo Fernando Henrique Cardoso pela Lei nº 9.506, de 30 de outubro de 1997. Contudo, não apenas os benefícios já concedidos foram mantidos, direito adquirido, como o presidente Omar, os segurados na época da extinção puderam, sob determinadas condições, se aposentar pelas regras do IPC ou migrar para o PSSC de forma vantajosa. Avaliamos que o projeto de lei vai ao sentido da proposta da reforma da Previdência, como observou bem o líder do governo, Bolsonaro, respeitado senador Fernando, ao provocar, então, uma acelerada convergência de regras entre os diferentes regimes. Na proposta de reforma, somente novos parlamentares teriam aplicadas as regras do regime geral, enquanto os demais teriam transição. Contudo, o projeto não delibera sobre os altos valores recebidos por beneficiários do IPC, que por vácuo legislativo podem receber valores muito acima, senador Amin, do teto constitucional. Sobre o IPC, em que pese os benefícios amplamente subsidiados pelo contribuinte e a insuficiência de contrapartida contributiva por parte de seus beneficiários, aposentados pelo IPC podem receber mais do que o teto remuneratório constitucional. Isso porque o Tribunal de Contas da União, o TCU, possui heterodoxo entendimento de que a aposentadoria do IPC pode ser acumulada com outras rendas do setor público. A aposentadoria do IPC teria natureza privada como de um fundo de pensão, igualzinho à de um fundo de pensão, ainda que o IPC seja custeado por recursos públicos. Este é um dos motivos pelo qual a aposentadoria do IPC é mais vantajosa do que a do PSSC. Entre os casos emblemáticos, apresento ao país e aos nobres colegas, estão, por exemplo, o do ministro Gedelo Vieira Lima, pois, segundo o noticiário, em 2016, ele recebia R$ 51.288,25, muito acima do então teto remuneratório de R$ 33.700. Isto porque os cerca de R$ 20 mil de aposentadoria do IPC são considerados, pelo entendimento do TCU, uma verba privada e puderam ser acumulados com o salário do ministro. Frise-se que aposentadorias dos regimes próprios dos servidores ou do PSSC não poderiam ser acumuladas acima do teto. Contudo, o entendimento do Tribunal de Contas da União permite este acúmulo no caso do IPC, em que pese esses benefícios terem exigido muito menos contrapartida contributiva do que o exigido nos demais regimes ou planos. Por exemplo, a aposentadoria do ex-ministro Gedelo
foi concedida aos 51 anos de idade. O TCU, no acordão número 3.632 de 2013, equipara o IPC a um plano privado de entidade fechada, como o Petros, da Petrobras, o Previ, do Banco do Brasil, ou o FUNCEF, da Caixa Econômica Federal. Assim, segundo as resoluções do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, números 13 e 14 de 2016, não haveria incidência do teto remuneratório. Segundo o acordão do TCU, os benefícios oriundos do extinto IPC estão excluídos da incidência do teto remuneratório constitucional de que trata o artigo 37, inciso 4 da Carta Constitucional, em razão do disposto no artigo 8º, inciso 3, a linha B da Resolução 13 do Conselho Nacional de Justiça, bem como no artigo 4º, inciso 2, a linha B da Resolução 14, também daquele Conselho. Nesse passo, considerando as normas mencionadas, os benefícios oriundos do extinto IPC estão excluídos da incidência do teto remuneratório constitucional, de que trata aí, então, o artigo 37, inciso 6 da Carta Constitucional. É extremamente controverso, e peço a atenção dos senhores e das senhoras, controverso tal entendimento. Como poderia, pátria amada, um plano de previdência basicamente custeado pela União se equiparar a um plano da previdência privada? Humildemente pergunto aqui. Não à toa, editoriais de jornais manifestaram indignação com a decisão à época, já que ela beneficiava precisamente ministros daquela Corte de Contas que são ex-parlamentares aposentados pelo IPC. Assim, podem acumular as aposentadorias do IPC com os subsídios de ministros do Tribunal de Contas da União. Modificações. O projeto de lei em análise deve prever que os recebimentos do IPC não se equiparam a planos de entidades fechadas de previdência complementar e devem se sujeitar ao teto remuneratório da Constituição. É um evidente absurdo permitir que poderosos, muitos em atividade, recebam do Estado rendas de 50 mil, 60 mil, ao arrepio da Constituição. Por isso, propomos aqui expandir o alcance do projeto para além do PSSC, alcançando também o IPC e derrubando o inconstitucional entendimento corporativista do Tribunal de Contas da União. Outra possibilidade de aprimoramento do projeto em tela, consoante com seus objetivos, é a manutenção da previsão de que aposentados e pensionistas do PSSC devem pagar contribuição previdenciária sobre valores que excedem o teto do INSS. Esta previsão já existe hoje, sendo simétrica ao que ocorre com os servidores públicos. Todavia, o PL em tela, ao revogar um amplo conjunto de dispositivos do PSSC, revoga também esta possibilidade. Um terceiro aprimoramento no projeto de lei se daria pela instituição da previsão de que não haverá restituição de contribuições feitas ao PSSC. Isto porque, à medida que a proposta coloca todos os segurados do PSSC no regime geral de previdência social, estaria-os sujeitando também ao teto de benefícios daquele regime. Este teto, cerca de R$ 5.800,
é sobremaneira menor do que o teto do salário de contribuição do PSSC, o subsídio dos parlamentares. Por isso, sendo aprovado o PL com sua redação atual, haveria margem para questionamentos administrativos, judiciais, pedindo a devolução de recursos referentes a contribuições feitas acima do teto de contribuição e de benefícios do regime geral. Uma eventual devolução poderia onerar os orçamentos das casas deste Congresso Nacional. Ademais, o projeto ora analisado se aplica somente a parlamentares federais. Contudo, a Procuradoria-Geral da República, PGR, tem se manifestado junto ao Supremo Tribunal Federal, STF, contra normas estaduais que criam planos próprios de previdência para deputados estaduais. Por exemplo, na ação direta de inconstitucionalidade, número 5.302, argumentou o parecer da Procuradoria-Geral da República, presidente Omar. O artigo 40, parágrafo 13 da CF, com a redação da Emenda Constitucional 20, de 15 de dezembro de 1998, determina que todos os ocupantes de cargos temporários são contribuintes obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, o RGPS. O artigo 201, parágrafo 1º da CF, na redação da Emenda Constitucional 20/1998, veda a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral da Previdência Social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência. A PGR entende que estes benefícios não apenas ofendem disposições da Constituição quanto à Previdência Social, como, aspas, afrontam os princípios republicanos da igualdade, da moralidade, da razoabilidade e da impessoalidade. Além destas, diversos estados possuem aposentadorias, entre aspas, para ex-governadores, caso do meu estado. A concessão destes benefícios vitalícios, com baixíssima contrapartida contributiva, tem atributos de sinecura, de premenda, e não de aposentadorias, senhoras e senhores. Não enxergamos nenhuma óbice para a lei federal extinguir também estes planos e sujeitar seus, entre aspas, segurados ao regime geral. Por fim, esclarecemos que a regulamentação do proposto pelo projeto de lei número 898 de 2019 será feita pelo INSS. É apenas natural que o órgão que fará a gestão dos benefícios trate de sua regulamentação. Fecha-se, assim, uma lacuna que poderia, conforme a redação original, ser explorada por corporações a fim de atenuar o alcance do projeto. Não é possível exigir da sociedade o sacrifício de uma reforma da Previdência sem que ela tenha certeza de que seus representantes não possuem privilégios. Vamos ao voto. Diante do exposto, o voto é rigorosamente pela aprovação do projeto de lei número 898 de 2019, com a seguinte emenda ao PL 898 de 2019. Desse a seguinte redação ao artigo 2º do projeto de lei PL número 898 de 2019. Parágrafo 1º. Os beneficiários aqueles
aposentados, ou seja, das aposentadorias, e pensões já concedidas pelo Plano de Seguridade Social dos congressistas antecedente, contribuirão sobre o valor das mesmas que exceda o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de que trata a Lei número 8.213, de 24 de julho de 1991, com a aplicação da mesma alíquota exigida dos servidores públicos civis federais. Segundo, não haverá devolução de contribuições feitas ao Plano de Seguridade Social dos congressistas. Os benefícios oriundos do Instituto de Previdência dos Congressistas, IPC, de que trata a Lei número 9.506, de 30 de outubro de 2017, não se equiparam a benefícios de plano privado de entidade de previdência complementar fechada e não serão excluídos da incidência do teto remuneratório constitucional de que trata o artigo 37, inciso 4 da Constituição. Por fim, parágrafo 4º. O disposto nesta lei se aplica a planos ou regimes de seguridade ou previdência destinados a parlamentares ou chefes de poder executivo dos entes subnacionais. Caberá, então, ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, a regulamentação do disposto nesta lei e, no máximo, 30 dias após o início de sua vigência. Muito me honrou, concluo, muito mesmo me honrou relatar e sugerir aperfeiçoamentos no projeto apresentado de forma insofismável pelo senador Randolfo Rodrigues, cujo propósito é sujeitar os senadores e deputados federais ao mesmo regime de previdência a que estão sujeitos todos os trabalhadores da iniciativa privada no Brasil, o RGPS. Trata-se da reparação tardia de um erro inaceitável perante o ordenamento constitucional republicano vigente perante a opinião pública brasileira. Como afirmar, pátria amada, que os princípios da igualdade, da moralidade, da impessoalidade e da razoabilidade devem ser respeitados por um cidadão que é obrigado a sujeitar-se ao limite de R$ 5.800 para a sua aposentadoria pública, quando ao deputado, senador Amin e senador Rogério, quando ao deputado e ao senador é permitido receber 30, 40, 50 mil reais, acumulando benefícios que jamais poderão ser conquistados pela quase totalidade da população trabalhadora deste país. Não será a primeira vez e certamente não será a última que externarei perante a nação meu posicionamento, que eu sei é da maioria desta casa, contra a cultura segregadora que fincou raízes em nossa sociedade dos malfadados tempos da escravidão aos dias atuais. Fecho. Os ranços de uma espécie de cultura escravocrata construíram um fosso de desigualdades abismais que faz de nossa nação uma das mais desiguais do mundo. Uma das mais desiguais do mundo, senador Fernando. Não é possível sonhar com a paz social e, ao mesmo tempo, se torna fácil compreender a origem da violência em nosso cotidiano quando constatamos que no ano de 2017, os 6 homens mais ricos do país detinham mais riqueza do que as 100 milhões de pessoas mais pobres de nosso querido e tão castigado país. Fim. Quando essas diferenças se incorporam à paisagem social cotidiana de forma naturalizada e deixam de escandalizar tanto o homem do povo como seus representantes políticos,
contaminam as instituições de nossa República e solapam a credibilidade da democracia. Quero, então, pedir a reflexão, a brasilidade, e eu sei que terei aqui a brasilidade das senhoras e dos senhores, e chamar a atenção para os parâmetros gerais que regem a composição dos parlamentos e as condições de trabalho e de vida dos parlamentares em várias democracias amadurecidas, em países desenvolvidos. Em muitos deles, o salário de parlamentar federal é o mesmo de um trabalhador especializado. As condições de trabalho são dignas, mas sem excessos ou privilégios em especial. O número de mulheres e de representantes das camadas populares é muito mais expressivo e se aproxima das proporções existentes na composição demográfica do povo. Estamos longe disso, infelizmente, é evidente. Mas eu relatei pela aprovação, com aprimoramentos, o projeto apresentado pelo senador Randolph e conclamo os membros e aos membros desta comissão a aprová-lo como uma, senador Espiridião Amin, como uma, presidente Omar, uma sinalização, e sei que Vossa Excelência tem essa preocupação, uma sinalização de que estamos aqui buscando entrar em sintonia com as mais profundas aspirações do Brasil e de sua nação. É um desejo que pulsa nas ruas, nas favelas, no metrô, nas escolas, nas oficinas. Onde haja um filho de nossa gente com a face marcada pelas injustiças, pelas desigualdades que fazem da vida da maioria um pesar laborioso e constante, com infortúnio sempre à espreita, pronto para destroçar suas vidas na próxima esquina. Desculpe pela emoção, presidente, esse foi o meu relatório, com a digníssima aprovação de minha parte. Espero mesmo dessa casa e dessa comissão tão bem presidida por Vossa Excelência. Obrigado, senador Cajuru. Nós temos inscrito aqui o senador Oriovisto, o senador Amin e a senadora Cátia. Senhor presidente, a minha é uma questão de ordem. Questão de ordem, senhor. Por quê? Porque me foi distribuído o projeto de lei do Senado, número 463, de 2018, do senador Regufe, que, abreviando a ementa, determina a proibição de aposentadoria especial para parlamentares de todas as esferas e dispõe sobre o enquadramento obrigatório de todos os parlamentares brasileiros, de todas as esferas de governo, como integrantes do regime geral de previdência social administrado pelo Instituto Nacional de Seguridade Social. Portanto, por que é uma questão de ordem? É um projeto anterior ao projeto apresentado em 2019 pelo senador Randolph. Na versão original, que o senador Cajuru apresentou um substitutivo que expande o objeto, ele tem o mesmo viés e foi distribuído para este senador. Eu não fiz o meu parecer, foi distribuído dia 28 de março. Eu vou requerer à mesa, não posso requerer aqui, o apensamento. E pelo regimento, este tem que ser apensado aliás, aquele tem que ser apensado a este. Salvo o melhor juízo, pois o que o senador Cajuru leu é de 2019. E este aqui é de 2018. Matéria convergente. Então, a minha questão de ordem, eu quero dizer o seguinte. Minha sugestão à mesa e à Vossa Excelência é que aquele projeto seja pensado a este e o senador Cajuru seja designado relator
do 463 de 2018 do senador Regufe, apensando-se a este, que é anterior, o projeto do senador Randolfo Rodrigues, salvo se houver um encaminhamento que regimentalmente eu não conheço. O que eu conheço é matérias congêneres. Sim, sim, faz um pensamento. O mais novo é apensado ao mais antigo. Por isso, eu estou declarando isso e vou fazer o requerimento à mesa, mas já propondo a Vossa Excelência que o senador Cajuru seja O relator do texto resultante do apensamento que eu vou solicitar. Muito obrigado. Então, eu peço vistas para que este requerimento possa ser apresentado ainda hoje à mesa diretora do Senado. Aliás, já pedi para elaborar. Muito obrigado. Eu vou pedir também aqui à administração aqui que vários projetos são... Os senadores, lógico que ninguém sabe qual é o senador entra com o projeto. Ele não sabe se já tem ou não tem. Não é obrigação do senador saber. Mas que a gente pudesse dar uma analisada de coisas parecidas aqui para a gente discutir com os dois autores do Senado, dos projetos, para que a gente possa entrar e não acontecer esse tipo de problema que está acontecendo aqui. Eu também repassei esse projeto do senador Randolph. Que dia para o senhor, senador Cajuru? Semana retrasada, quer dizer, foi após eu ter passado para o senhor. Pois é, ele foi a semana retrasada. Deve ter sido na mesma época. Pois é. A terça-feira da semana passada era 2 de abril. Portanto, dia 1º de abril foi o domingo. Aliás, foi segunda-feira. Então, eu não elaborei. Eu tinha 200 e Não, tem mais agora. Eu não estou questionando Vossa Excelência, mas acho que a Secretaria da Mesa tem que olhar isso. poderia fazer... Isso não dá para mim estar olhando isso, né? Eles têm que olhar. Mas eu já distribuí para o Senado. Mas ficou claro, presidente, que a matéria é convergente, né? Eu já distribuí e eu não estou olhando para quem distribuir, pessoal. Eu estou distribuindo matéria, mais de 300 projetos que estavam aqui na CAI, e nós estamos repassando aos senadores. Todo mundo deve estar recebendo no seu gabinete e não deve receber só dessa comissão, deve receber de outras comissões também. O senador Cajuru, que é o relator, o que Vossa Excelência fala, senador? Se eles quiserem... Foi distribuído para mim, presidente, rigorosamente, dia 14 de março. Antes do dele. Foi dia 14 de março. 14 de março. Não é a data. Já está pedindo vista o projeto. Senador Ariovisto, por favor. Eu só gostaria de saber se foi atendido, então, o que o senador Amin pediu. Pedido de vista, sim. E para pensar. Então eu abro mão da palavra. Senador Randolph. Não, da mesma forma, presidente, eu declino para debater a matéria quando nós abrirmos a discussão a partir do pedido, a partir da resposta de Sua Excelência, o relator, senador Cajuru, ao pedido de vista. O senador Fernando Bezerra tinha levantado que isso está na reforma da Previdência. Eu disse que uma coisa não invalida a outra. Eu acho que nós temos que tomar a nossa decisão aqui. Isso até porque hoje existe uma cobrança muito grande nas redes sociais, parece que nós vamos ter uma aposentadoria diferenciada. Nós estamos mostrando claramente que não teremos. Me permita, senador Omar, já que Vossa Excelência traz a informação do líder do governo, me permita só uma rápida observação. Na proposta da reforma da Previdência do presidente Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes, esta mudança ocorre para os futuros parlamentares. Tanto o meu projeto quanto o projeto de autoria do senador Regufe, que Sua Excelência senador já é para essa legislatura. Pede o apensamento, já é a partir de agora. Tá. Ou seja, nós estamos indo Torna além. cabível a apreciação no entendimento. Só eu não vejo finalidade em termos uma apreciação agora e depois temos outro projeto. Nós estamos indo além da reforma da Previdência, estamos destacando para agora. E me permita, já então tocando no assunto, eu não considero adequado
nós modificarmos, nós debatermos sequer o Instituto de Previdência de 80% dos trabalhadores brasileiros, no caso de alguns, eu não considero adequado nós modificarmos a Previdência de 80% dos trabalhadores brasileiros. Dentre essas reformas propostas pelo governo, a extinção, por exemplo, na prática a extinção do BPC, que na prática é estendê-lo para 70 anos, e manter aqui um Instituto de Previdência que é amplamente favorável para nós. É por isso que tanto a nossa proposta quanto o senador Regufe faz a extinção do nosso sistema previdenciário e nos inclui no INSS já a partir de agora, né? Então, só para deixar claro a nossa diferença, a diferença da reforma previdenciária proposta pelo governo. A proposta previdenciária do governo, por exemplo, acaba, senador Cajuru, com o BPC. Acaba, né? Porque colocar BPC para 70 anos é acabar. A expectativa de vida de quem recebe BPC nem chega a tanto. Acaba com o BPC. Mas mantém o atual Instituto dos Congressistas, atualmente. Só modifica o futuro. Só modifica para o futuro. Então, a proposta do governo está vantajosa para políticos detentores de mandato e está desvantajosa para os mais pobres. Acho que nós podemos nos antecipar ao governo. Nos antecipar. É essa a ideia da proposta que apresentamos e que comungo com o senador Esperidião Amin, é também o sentido da proposta do senador Regufe, né? Ele tinha citado e eu não sabia. Perfeito. Então, a ideia é modificar o nosso instituto já agora. Senador Randolph, senador Cajuru, se me Amin, permite, senador só para Cajuru. pedir desculpas, eu não tinha ouvido ele mencionar, ou seja, o próprio senador Cajuru sabia da existência de um projeto anterior e eu vou deixar expresso que quero que ele seja o relator, ou sugiro que seja o relator dos dois devidamente apensados. Você tem todo o direito de querer mesmo. Deixa eu... Eu tenho impulsos, mas racionalizo. Transformo o querer em pedir. O senador Amin é um velho amigo e a gente tem uma relação muito respeitosa, mas eu quero aqui dizer, eu não entendo político como profissão. Eu não entendo. Profissão é aquela que você escolhe para exercer. Nós temos um mandato. E a gente não pode confundir profissão com mandato. Não existe classe política, é uma categoria. As classes trabalhadoras são outras. Essas é que nós estamos discutindo na Previdência. Essas que podem ser afetadas. Então, aqui, a grande maioria dos senadores, deputados, tem profissão, ou tem outro tipo de atividade. É dessa atividade que essas pessoas vivem. Então, nós não podemos aqui achar que temos o direito de ter esses privilégios todos. Por isso que, se o cara é juiz, ele tem como profissão juiz. Se ele é desembargador, ele tem como profissão desembargador. Se ele é professor, ele tem como profissão professor. Político não é profissão. Não pode ser tratado como profissão. E ela não pode ter um tratamento diferenciado. É nesse sentido que eu coloquei para o senador Fernando Bezerra e concordei com o relatório do senador Cajuru. Eu acho que isso vai ser um debate importante para a gente mostrar à sociedade que nós estamos nos antecipando e colocando claramente, não existe profissão político. Não existe. Cada um tem sua formação ou não tem sua formação, mas tinha um a fazer antes de entrar na política. O Cajuru é jornalista. Eu acho que você tem mais de jornalismo, você nasceu jornalista, porque você é muito bom, é enfático naquilo que você faz. A gente tem uma vocação para ser político. E aí não podemos confundir a profissão com a atividade parlamentar que nós temos. Por isso, está pedido de vista e a gente vai repassar, fazer o apensamento e repassar para o senador Cajuru. Nós temos aqui um requerimento para uma pauta conjunta para o dia 26, é isso? 24. Entre essa comissão e a Comissão de Assuntos Econômicos e de Assuntos Sociais. Requer no artigo 103 do Regimento Interno do Senado Federal a apreciação conjunta